Hoje vamos falar sobre Deuteronômio, capítulo 15, capítulo 16 e capítulo 17. Vamos lá. A gente está falando, sobre Deuteronômio e a gente tem conversado bastante sobre a ideia de que Moisés ele prepara esses discursos, que a gente está conversando, tudo que a gente tem falado. Se a gente recordar nosso primeiro encontro de Deuteronômio, a gente viu que isso aqui são vários discursos de Moisés, pelo menos uns 4 discursos deles. No final vai ter algumas considerações finais. E ele está realmente trazendo à memória aqueles mais antigos e instruindo os novos, e principalmente instruindo as novas gerações. Então a gente já viu, o quanto que ele relembra toda a história, toda a trajetória. Ele já mostrou que Israel não é merecedor de entrar na Terra Prometida, pelo contrário, ao longo do próprio período que eles estiveram no deserto, é uma prova real de que eles não são dignos, porque eles pecaram por diversas vezes, mas é que é pela graça de Deus, então eles entraram na Terra. E a gente viu várias repetições de leis, e hoje a gente vai ver algumas leis novas, vamos dizer assim, alguns desdobramentos de algumas leis e algumas leis novas, umas leis mais específicas, tanto hoje como os próximos dias a gente vai ver algumas leis específicas até mesmo para esse momento de conquista, coisa que no deserto ainda não tinha tanta necessidade de ser dito, mas aqui agora é necessário, que agora no próximo livro a gente vai ver a grande cena de Israel entrando na Terra Prometida. Por enquanto eles estão ainda no deserto, ainda ali aguardando as últimas instruções, e Moisés também vai partir nesse momento aqui. Então, para hoje, Deuteronômio capítulo 15, a gente vai ver sobre, do versículo 1 até o versículo 6, sobre o ano do perdão, que basicamente era no final de cada 7 anos. A gente já viu que esse ciclo de 7 anos, 7 dias, é comum para Israel. Então, ao final de cada 7 anos, vocês devem cancelar as dívidas. Essas leis aqui, basicamente, elas são para os compatriotas, ou seja, os próprios israelitas. Tá? Ela não vai se aplicar aos que vêm de fora. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 5. Diz assim: para que não haja pobre no meio de vocês, porque o Senhor Deus de vocês os abençoará ricamente na terra que lhes dá por herança, para que vocês tomem posse dela. Se apenas ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, cumprindo todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. Então a segurança, a segurança de que eles poderiam perdoar as dívidas a cada 7 anos. Imagine a pessoa com uma dívida alta e você perdoar. Que prejuízo financeiro não seria esse? Mas, a princípio, segundo o que Deus está instruindo aqui através de Moisés, o que daria garantia de que esse perdão não traria, vamos dizer assim, prejuízo traria, porque não iria recuperar esse dinheiro, mas que ele não teria dificuldades financeiras por conta desse perdão, porque Deus iria abençoar o povo de Deus, Então, é uma questão de fé. Esse perdão a cada 7 anos, isso era uma questão de fé. Lembrando, tá? Essas leis são para o povo de Deus, Israel. Para a gente aplicar isso para a nossa realidade seria um pouco complexo, mas a princípio essa lei aqui está direcionada ao povo de Deus. A próxima lei vai falar sobre os pobres. Uma lei a favor dos pobres, do versículo 7 ao versículo 11. Diz então que o pobre, como eu disse, do povo, que precisa de alguma coisa, o povo deveria dar então tudo aquilo que essa pessoa necessitava, toda a ajuda necessária. Mas ele dá uma ressalva aqui, versículo 9. Tenham cuidado para que não haja pensamento vil no coração de vocês e vocês digam: está próximo o 7º ano, o ano do perdão das dívidas, fazendo com que os olhos de vocês sejam malignos para com o seu patriota pobre e vocês não lhe deem nada. E ele clame ao Senhor contra vocês e vocês sejam culpados do pecado. Então eles poderiam justamente achar: não, mas se eu vou dar agora, eu vou emprestar para o cara agora, já está próximo, final do ano tá vindo aí, eu não vou pegar meu dia de volta. Como eu disse, anteriormente. É uma questão de fé. Uma questão de que, ainda que você tomasse um tipo de prejuízo, você
teria a convicção de que não lhe faltaria nada, porque Deus estava contigo. E não tentando aplicar, mas tentando a gente trazer um pouco para nossa realidade, um pouquinho. Não quero, não vou dizer que a analogia que eu vou fazer ela é perfeita, tá? Eu só vou trazer essa ilustração, né, mais ou menos assim. Imagine que alguém, né, tivesse emprestado alguma coisa e eventualmente, vou dar um exemplo melhor. Você vende o carro para uma pessoa que nitidamente ela vai ter dificuldade de pagar. E você mesmo assim você vende a ela. E você demora com muito custo, com muita dificuldade, esse dinheiro de volta. Só que durante esse tempo que você aguardava esse dinheiro, né, não lhe faltou nada. E quando esse dinheiro veio, você veio parcelado, você veio de uma vez só, foi só um acréscimo, um a mais, mas falta não te fez. Como eu disse, não vai ser a melhor analogia não, mas só para a gente ter uma ideia, né? Eu vou pensar de uma forma mais prática para o nosso dia de hoje. Então, assim, essa lei, ela, perdão das dívidas, eu vejo como uma plena confiança em Deus. Uma plena confiança em Deus. De que é Ele que vai trazer o sustento. E a gente tem essa dificuldade, porque a gente sempre acha que o sustento vem pelo nosso esforço. Mas, na verdade, o sustento a gente está vendo aqui no Deuteronômio inteiro. A palavra obediência como um sinal de que Deus vai te abençoar. Uma vida de total obediência a Deus, ela trará bênçãos da parte dele. Aí eu não vou te prometer, então se você for obediente, tudo vai bem na sua vida. Não posso prometer isso, porque no mundo teremos aflições. É natural que isso aconteça. Mas eu também já disse que a bênção de Deus é muito mais do que eu ter tudo aquilo que eu quero. A bênção de Deus é eu ter a presença do meu Senhor andando comigo, cuidando de mim. Como esse caso aqui, né? Para pensar, você vai ter um prejuízo financeiro por conta da sua obediência, mas não lhe faltará nada, porque Deus vai te abençoar. Você percebe como é uma questão de fé e é uma questão de obediência? Elas têm que andar lado a lado, porque realmente Deus exigiu algumas coisas aqui do povo e nos exige até hoje algumas situações que precisamos ter fé e obediência andando de mãos dadas. Próxima lei é a respeito dos escravos. Isso eu não vou me ater muito, por quê? Essa lei dos escravos está lá em Êxodo 21, a gente já falou sobre ele, mas basicamente, né, vai dizer que a cada 7 anos se deve libertar o escravo compatriota, e aqui ele diz que ele deveria então dar uma espécie de uma indenização. Né? Ele vai dizer que o rebanho, algumas coisas aqui deveria dar conforme ele fosse liberto. E caso ele optasse em ficar escravo, a sua orelha seria furada. Basicamente a gente já viu isso lá em Êxodo. Então por isso que eu não vou perder muito tempo explanando sobre isso aqui. Depois, isso estava do 12 até o 18. Agora do 19 ao 23, que encerra esse capítulo, é ali a respeito dos primogênitos do gado. Bom, basicamente, esse trecho vai dizer que todo primogênito é do Senhor. Todo primogênito, tanto das pessoas, né? Mas a gente viu que os levitas vão meio que substituir, mas do gado continua sendo de Deus de forma... E não é qualquer um. Não adianta você dar para Deus o piorzinho. Tinha que ser sempre o melhor. Deuteronômio capítulo 16. Aqui, esse capítulo vai tratar de 4 assuntos. Vai reapresentar 3 festas importantes de Israel. Né? Primeiro, do versículo 1 até o versículo 8 vai falar sobre a Páscoa. Do versículo 9 ao versículo 12 vai falar sobre a festa das semanas. Versículo 13 ao versículo 17, a festa dos tabernáculos. E a quarta parte desse capítulo vai falar sobre os deveres dos juízes, do versículo 18 ao versículo 22. Bom, das festas eu não vou repetir, porque a gente já falou sobre elas, né, algumas vezes. A própria leitura é bem simples para a gente entender. Mas eu vou dar só uma refrescada na memória só sobre a Páscoa. Bom, a Páscoa ela acontece no mês de Abib, que foi o mês que Deus tirou o povo do Egito. Ele vai relembrar como deveria ser celebrado a Páscoa, né, comendo um animal. Não poderia comer pão com fermento durante 7 dias, não deveria haver fermento em lugar nenhum. E deveriam sacrificar esse animal à tarde, que foi o horário em que eles saíram do Egito. Lembrando que essa é uma didática de Deus para que as próximas gerações viessem a ter um momento de memorial, de lembrança do que aconteceu. Por isso que eu comparei mais ou menos com o que Jesus fez, né? E a gente vê Paulo ensinando isso, né? Para a gente repetir isso. Então, o nosso memorial, né? Nossa Páscoa, vamos dizer assim, né? Qual é o sentido da Páscoa? A gente já falou sobre isso. Páscoa foi o momento que o povo foi liberto do Egito. Então, esse momento que a gente foi liberto do pecado, né? Que foi vencido, foi justamente
quando Cristo morre na cruz por todos nós. Esse foi o grande ato de Deus na nova aliança para nos trazer essa liberdade. Então, assim, deveríamos sentar realmente, né, frequentemente, nos lembrar desse ato, desse evento. E aqui a Páscoa, especificamente, tinha que ser no mês que aconteceu, o original, e mais ou menos no horário, né, da tarde, que aconteceu esse evento. Tudo essa didática de Deus, para que as próximas gerações, a gente já falou muito sobre isso, né, nos tantos livros anteriores, como aqui mesmo em Deuteronômio, o quanto que Deus ele usa essa didática para que as próximas gerações elas venham a conhecer quem é Deus. Como eu disse, depois eu vou falar sobre a festa das semanas, depois eu vou falar sobre a festa dos tabernáculos e os deveres dos juízes. Esse eu vou ler. Eu vou ler somente do versículo 18 ao 20. Diz assim: Nomeiem juízes e oficiais em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes der entre suas tribos, para que julguem o povo com justiça. Lembrando, né, Moisés ele está aqui organizando o povo para entrar na terra. Então eles não viverão mais em tendas, eles terão um local fixo, uma terra fixa. Então lá, estabelecidos na cidade, eles vão ter os seus juízes para julgar, né? Como a gente tem uma estrutura hoje, né, de juízes realmente, né, de advogados que vão entrar nas causas, né? A gente tem tudo isso, né? Toda essa estrutura que a gente tem hoje, lembrando que eles não tinham, né? Eles eram escravos saídos do Egito, caminhantes no deserto, e agora eles vão se fixar em uma terra, nas suas cidades. Então, quando eles chegarem lá, essa era a ordem: vocês vão ter os seus juízes e os seus oficiais, que eles vão julgar as causas. Mas, e vamos ler o versículo 19, a gente vai ver que não é de qualquer jeito que tinha que ser feito isso. Diz assim: vocês não devem torcer a justiça, não devem tratar as pessoas com parcialidade, nem aceitar suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Então a gente viu o quê? Não deve tratar com parcialidade, torcer a justiça, aceitar suborno. Nem preciso falar o quanto que esses problemas nós temos em alguns sistemas, né? E isso prejudica muito, né, que a justiça seja realmente aplicada da forma que deve ser. Versículo 20. Sigam a justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Então, a instrução é essa: seguir a justiça, não aceitando suborno, não permitindo que o mal entre e, de fato, subverta a verdade e aquele que é inocente seja punido e o culpado seja liberto. Sobre isso eu não vou nem me estender, porque esse aqui é um assunto que a gente poderia falar muito sobre ele, mas a gente quer se manter apenas no texto bíblico. Deuteronômio capítulo 17. Bom, esse capítulo basicamente, essa parte inicial vai falar sobre idolatria, do versículo 1 até o versículo 7, vai falar sobre o castigo da idolatria. Vai dizer que se alguém do povo cometeu idolatria, ele deverá ser morto, para que esse mal seja tirado do meio do povo. Isso a gente vai ver, essa ideia, essa expressão de exterminar realmente, para que isso saia do meio do povo. A gente vai ver isso constantemente. Entenda uma coisa: se a gente tira o mal do meio, ele não vai se proliferar. Mas, por outro lado, deveria ser o suficiente o temor de quem conhece a lei, de que ele não deve cometer, porque isso poderá gerar morte a ele. Então isso causaria também, deveria causar pelo menos, algum tipo de pânico. E o interessante, vou abrir um parênteses, é que o problema não é o Deus lá de fora. O problema é o meu pecado interno. Isso a gente tem visto desde o começo. Enquanto Deus ele percebe o pecado do ser humano. Enquanto Deus ele mostra que nós somos pecadores. A gente acha que tem justiça própria, mas não tem. A gente acha que é bonzinho, mas a gente não é. O povo de Deus, durante todo o tempo que eles estiveram no deserto, Deus estava com eles, no meio deles. E mesmo assim eles reclamaram, murmuraram, esbravejaram, brigaram com Moisés. Isso reflete a gente. Nós somos iguais a eles. Às vezes a gente acha que não. A gente é exatamente assim. As nossas tendências são de pelo caminho do pecado. Porque, como eu sempre digo, a nossa natureza é essa. E se não for a graça de Deus, se não for a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, não tem como.
Isso a gente tem que entender. Que a misericórdia e a graça de Deus são o motivo de nós não sermos consumidos. Então, quando o idólatra ele era pego, ele precisava ser retirado do meio do povo, para que ele não contaminasse os outros. Versículo 6. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Eu destaquei esse versículo aqui. A gente vai repetir mais pro final, mas isso aqui era uma lei, né? Depois vai ficar muito mais evidente, mas aqui ele vai falar isso. Se tiver 2 testemunhas em uma causa, era o suficiente para considerar aquela causa ali verdadeira. A gente vai ver um problema com isso lá na vinha de Nabote e do rei Acabe, que queria tomar a sua vinha, e Jezabel então vai levantar 2 falsas testemunhas para falar alguma coisa errada e Nabote ser morto por causa disso. Por isso que a gente vai ver mais para frente, nos próximos capítulos, que essa testemunha tinha que falar a verdade. Né? Que na verdade essa questão da testemunha é muito séria. Né? Não é simplesmente 2 pessoas levantarem assim e falarem qualquer coisa. Tinha que ser algo de verdade, tinha que ser algo sério mesmo. Entendeu? Não era uma brincadeira. E justamente a idolatria, se alguém fosse acusado de idolatria, precisaria ser 2 testemunhas para que esse indivíduo recebesse a punição. Então, imagine se 2 pessoas falsas, 2 testemunhas falsas viessem falar uma coisa que não é a realidade e essa pessoa ser morta de forma injusta, né? Isso a gente vai ver mais pra frente. E não podia fazer isso. Porém, se 2 testemunhas corretas viessem e apontassem, indicassem que tinha um problema, aí realmente viria a morte sobre essa pessoa. Depois a gente vai ver sobre o julgamento de questões difíceis, do versículo 8 ao versículo 13. E aqui ele vai citar algumas situações, como homicídio, violência e outras questões de litígio. Elas devem ser levadas aos sacerdotes ou juízes, lembrando que os juízes, é o que a gente está falando sobre esses juízes. E quando recebesse a instrução do juiz, você levou a causa até ele, ele vai, o sacerdote ou o juiz, ele vai trazer a informação, o ensinamento, como proceder. A gente já viu Moisés fazendo isso, quando aquelas meninas elas foram buscar conselho com Moisés, porque o seu pai havia morrido e não havia deixado descendentes do sexo masculino, então elas queriam ter direito à terra e assim foi concedido a elas. Então, causas como essa, ou mais difíceis do que essa, esses juízes, lembrando que Moisés não estará mais com eles, Arão já se foi há muito tempo, e agora Moisés também ele vai embora. Então, na terra, eles vão ter sua estrutura, e lá eles vão julgar suas causas, lá eles vão se organizar. E se eu vou até o juiz, ou até o sacerdote, peço conselho, peço uma ajuda para resolver uma determinada situação, e eu não aceitasse a sua resposta, também eu seria morto, de acordo com a lei. Encerrando o capítulo, a gente tem a lei que fala sobre a eleição e deveres de um rei. Versículo 14 a versículo 20. Aqui Deus, através de Moisés, já havia indicado que existiria um momento em que o povo iria solicitar um rei. Não, quando eles vão solicitar lá em 1 Samuel, não é uma novidade para Deus. Nunca foi uma novidade. Deus sabia que existiria esse momento. A gente falou lá atrás, não explanei muito o assunto, mas eu falei muito rapidamente sobre Judá, dali a promessa, a bênção é que o cetro estaria com ele. Então aqui a gente vai ver que o rei é uma figura que sempre Deus sabia que ele iria existir, uma hora isso iria acontecer, justamente porque eles seriam uma nação como as outras, E Deus já sabia que esse governo existiria. Só que, aí que tá. A questão não é Deus entender ou não que existiria um rei, até porque ele já sabia. Mas a questão é que ele fala assim, o rei, ele precisa ter alguns critérios. Não pode ser qualquer um. Vamos ler alguns versículos só para a gente entender aqui. Versículo 16 e 17. Porém, esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito, nem multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse, nunca mais vocês devem voltar por esse caminho. Então aqui a gente vê que esse rei, aí a gente precisa lembrar que a linguagem que é usada, as referências são para aquele contexto de lá, cavalos e tudo mais, mas basicamente esse rei não pode
juntar tanta riqueza assim, né? Não pode ficar acumulando as coisas, como ele diz, multiplicar-se cavalos, nem fazer voltar para o Egito para multiplicar os cavalos, né? Ou seja, ele não pode fazer o que ele quer. Ele vai governar, mas ele tem que seguir alguns princípios, ele tem que seguir algumas normas. Ele não pode fazer como ele quiser fazer. Não é assim que funciona. Depois vai dizer também que esse rei não deve tomar para si muitas mulheres, para que seu coração não se desvie, nem acumular muita prata e muito ouro. Ou seja, poder, mulheres e dinheiro ele não poderia ter em excesso. Porque tudo isso poderia de alguma forma corromper ele. A gente vai ver isso acontecendo com Salomão. O homem que adquiriu tudo isso, e por conta de suas muitas mulheres, ele vai se desviar dos caminhos de Deus. E a maior instrução, que eu considero a mais importante, que de fato, acho que essa, de todas essas instruções que Moisés está trazendo para como deve ser o rei, né? Eu acho que o versículo 19 e 20 ele será o mais importante. Que se nós, governando as nossas vidas, e se nós, governando departamentos, governando uma igreja, governando nações, governando cidades, estados, empresas, se nós nos debruçássemos nessa realidade aqui do versículo 19 e 20, muitas coisas seriam diferentes. Olha o que diz o texto. O rei terá este livro consigo, está falando aqui da lei, e nela terá e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Então, a grande ordem que eu particularmente considero a mais importante para um rei é que ele todos os dias meditasse na lei, todos os dias ele meditasse na palavra de Deus, para que dessa forma ele tivesse um coração pronto a obedecer ao Senhor, para que ele tivesse um coração que saiba, que conheça o Senhor. Eu vejo muitas pessoas hoje que não conhecem a Deus de verdade, não tem esse exercício que a gente tem tido aqui, de realmente olhar para as Escrituras e conhecer o que ela fala acerca de Deus. E não vir de terceiros, quartos, quintos, mas de realmente ir nas Escrituras e nos debruçar nela. E a gente conseguir extrair do texto bíblico quem é Deus de verdade. Porque Deus ele não gosta de ídolos. E todas as vezes que a gente desvirtua a imagem de Deus, e que ele faz questão de não se mostrar como uma figura visível, mas toda vez que a gente distorce os atributos de Deus, quando a gente distorce o caráter de Deus, a gente vai ter um problema. Então por isso a gente precisa todos os dias, como a ordem dada para um rei, que todos os dias ele meditasse com a vontade de guardar para cumprir. E essa tem que ser uma realidade para a gente também. Eu sei que isso aqui está falando de rei, é muito específico sobre rei, mas serve para todo e qualquer cristão dessa terra, desse mundo. A gente precisa todos os dias das nossas vidas nos debruçar nas Escrituras e realmente conhecer quem é Deus. De fato, conhecer quem Ele é. Porque o dia que a gente realmente entender quem é Deus, através das Escrituras, a gente vai compreender melhor as coisas que nos rodeiam, algumas situações que nos acontecem. A gente vai ficar mais atento, mais ligado, quando a gente realmente conhecer o Deus que se revela através das Escrituras. E com isso a gente encerra a nossa conversa de hoje. Hoje conversamos sobre bastante coisa, mas eu vou abençoar a vida de vocês, pedindo que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus guarde seus filhos, que Deus guarde seu marido, sua esposa, que Deus guarde seus tios, sobrinhos, que Deus ele venha proteger a sua família de todos os males e que o Espírito Santo de Deus ele possa abrir o nosso coração, abrir o coração daqueles que estão desviados, abrir o coração daqueles que estão fracos na fé agora, para que eles possam ouvir a palavra e que com esse coração aberto e com a palavra, com a boa semente sendo implantada, que essa sementinha ela entre nesse coração e faça germinar. Que essa pessoa seja realmente transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.